No último sábado, dia 25 de abril, o SBT promoveu uma mudança muito importante na sua programação das manhãs de sábado, ao substituir parte dos desenhos animados por um jornal. Pois é, o canal, sob o comando de Daniela Beruti e também a direção de Murilo Fraga, reduziu uma hora do sábado animado, que vive um dos momentos mais assim fracos de audiência da sua história, para a entrada do novo SBT Notícias Manhã. A estreia do jornal foi imediatamente refletida nos índices de audiência, de acordo com os dados consolidados da Grande São Paulo. O jornal marcou aí 1,7 de média entre 6 e 7 da manhã, com um pico de 2,3 e participação de quase 13% dos televisores ligados. Com esse desempenho, o SBT garantiu a vice-liderança isolada na faixa, ficando bem à frente da Record, que marcou sabe quanto? 0,3. Pois é, segundo informações do site TV Pop. O resultado também mostrou um crescimento muito expressivo na comparação com os 4 sábados anteriores, com alta de 63% na audiência da faixa. Além disso, o SBT Notícias de Manhã, que foi feito pela Fabíola Correia, foi o jornal mais assistido do canal durante todo o dia. Os dados, então, confirmam que a troca de desenhos para o jornalismo representou uma mudança muito estratégica na programação do SBT, com resultado imediato na audiência e forte reação aí do público na manhã de sábado. Porque assim, muita gente comenta e fala, né? A televisão aberta carece de desenhos animados, a gente precisa hoje de desenho, volta a TV Globinho. Mas e a audiência? A gente tá vendo aí que não é dado prévio, então, ou seja, não é número que veio ali real time, é o dado fechado, consolidado. Então mostra que o público telespectador, ele quer o factual, ele quer assistir e acompanhar assuntos de momento, programação ao vivo. Então, se o pessoal fala tanto de desenho, não é o desenho, sei lá o quê, por que o Sábado Animado, com a Silvia Bravanel, que inclusive vai até sair fora, né? Que ela vai se candidatar, vai ir pro lado político, não tá dando audiência, não deu audiência. Em 2024, a gente teve aí até um grande investimento, pode se colocar, com o Lucas Neto, que é um dos, para a internet, o nicho da internet, um dos grandes criadores de conteúdo aí infantil. Ele foi, o SBT fechou um acordo com ele e ele era exibido todo sábado o Lucas Tum, que era um bloco onde só passava ali os conteúdos da internet. E não deu audiência nenhuma. Tanto na estreia quanto nos outros sábados, era zero. Um ponto, nem chegava a isso. E aí o SBT fez essa mudança, até uma mudança sutil. A gente soube com pouquíssimo tempo assim de estreia. O SBT tem feito isso agora, tem feito mudanças bem sutis. Murilo Fraga tem analisado muito a concorrência, tem feito mudanças bem discretas, coisas bem sutis, sem pegar o telespectador de surpresa. E se ele faz mudanças, são mudanças em horários ali que ele vê, que ele sabe, e ele obviamente é estrategista, que o público não está assistindo. Os outros diretores faziam mudanças em horários que, mesmo que tinham uma audiência mediana, as pessoas estavam vendo, as pessoas estavam se habituando. Ele não, ele tem feito mudanças bem sutis, aí você vê sábado animado, aí diminuiu, e a tendência é que o sábado animado realmente acabe daqui a um tempo, porque não tem substituta para Silvia Bravanel, ela vai ter que sair, porque quando entra o período eleitoral, ninguém, o apresentador de TV não pode aparecer. Se ele vai se candidatar a um cargo público, político, ele não pode ter, só aparecer ali na propaganda, mas ele não pode não ter nenhum tipo de espaço na televisão, porque aí parece ser propaganda, essas são as regras, obviamente, do TSE. Então, ela vai sair da televisão. Eu não sei se ela vai voltar depois, mas eu acho que a opinião do telespectador é muito dividida. Eu vejo muita gente falar isso. O próprio Flávio Rico é um dos que mais bate nessa tecla de que tem que voltar a ter desenho na televisão. Mas aí quando exibe ninguém vê. Então como é que... E a Globo foi uma das primeiras emissoras a acabar com esse negócio de desenho, né? Lá atrás, com a TV Globinho. Eu nem sei qual foi o ano, eu vou até procurar aqui ao vivo qual foi o ano que a TV Globinho saiu do ar. Já faz muito tempo. Deixa eu ver aqui, pesquisar aqui, quantos anos faz que a TV Globinho saiu do ar. Vamos ver aqui quanto tempo faz, porque é uma dúvida que
e às vezes a gente pensa essas coisas ao vivo e que a gente não pensaria depois. Deixa eu ver aqui. Nossa, faz 11 anos que a TV Globinho saiu do ar. Dia 1º de agosto de 2025 foi a última exibição. Aí na sequência veio o Encontro, que foi um projeto que a Fátima Bernardes deu ali de ideia para a Globo, que ela fazia o JN com o William Bonner. Ela acho que estava cansada de ficar fazendo bancada de jornal o tempo inteiro. Queria um programa mais leve e está no ar até hoje. Encontro, não com ela, né, mas com a Patrícia. Né? Aí em 2012 ele deixou de ser exibido diariamente, deu lugar para o Encontro, mas em 2015, então assim, ele continuou sendo exibido. Em 2012 era diário, a TV Globinho era diária. E aí em 2012 saiu, deixou de ser exibido para entrar a Fátima, mas continua sendo exibido aos sábados. E aí em 2015, definitivamente, a TV Globinho deixou de ser exibida. O motivo principal para a extinção foi a mudança no modelo de negócios impulsionada por restrições à publicidade infantil, o que tornou a programação menos lucrativa para a TV e para a Globo. Né? A Globo foi a primeira emissora a parar com isso. O SBT continuou, acho que até 2021 ou 2022, quando deixou de exibir ali o Bom Dia e Companhia. Mas o Silvio Santos, ele sempre bateu nessa tecla de que mesmo que não desse audiência, mesmo que não desse faturamento, ele continuaria exibindo desenhos e continuou tendo uma audiência boa, mas chegou o momento que o Bom Dia e Companhia ficou insustentável e aí o SBT tirou do ar. Aí depois voltou com a gestão do Rinaldi e a gente viu a audiência que deu. Porque a televisão, gente, não é só audiência. A gente fala muito de audiência aqui, estamos falando de audiência hoje, mas assim, televisão não é só audiência, televisão também é faturamento. E a Globo, ela sempre foi muito à frente do tempo dela. Isso aí é fato, a gente não pode esconder e tampar os olhos para isso. A Globo foi a primeira, uma das primeiras emissoras aí, creio eu, a ter a sua plataforma de streaming quando ainda não tinha isso popular aqui no Brasil. Netflix existia, mas a Netflix era igual o Google Play Filmes. Era um aluguel ali de filmes que você entrava, baixava e alugava filmes, como se fosse uma locadora digital. Hoje ela é esse fenômeno aí. E a Globo também é um fenômeno com o Globo Play. O SBT só foi ter plataforma de streaming agora, em 2024, né? Por aí. Então, assim, muito tempo depois. A Globo foi a primeira. Então, tem emissoras que ditam tendências futuras. Então, por isso que é muito importante o gestor de televisão, ele tá sempre de olho lá fora. Ele está sempre de olho não só aqui no Brasil, mas ficar de olho lá fora, nos Estados Unidos, sabe, na gringa, ficar acompanhando o que vai alterar. E também, claro, ser, como é que eu posso dizer assim, criativo e criar uma nova tendência, porque nem tudo também se baseia lá com coisa lá de fora. Tem muitas coisas que gestores de televisão, diretores, produtores, criadores, roteiristas criam e o negócio vira um fenômeno que todo mundo começa a replicar. Então a Globo foi a primeira. Até hoje ela é criticada pelo fim da TV Globinho, mas o Sábado Animado não está dando audiência. E o público e muitas pessoas enchem o saco até hoje sobre o fim dos desenhos na televisão aberta. Porque a televisão, gente, ela não é só audiência, ela precisa lucrar. Então, se as lojas, né, como agora, né, as leis estão muito mais rígidas em relação à publicidade infantil, não permitem mais que você possa ter comerciais ali de lojas infantis, de rap, essas lojas assim, então não tem para que exibir. Entende? Até os prêmios que tem nessa roleta do Sábado Animado, por exemplo, não pode mais colocar PlayStation. Não pode mais escrever PlayStation, porque era uma publicidade, não pode mais, agora é videogame. Então, assim, mudou tudo. As regras hoje são muito mais, né, firmes. Então, a opinião do telespectador sobre essa troca de desenhos por jornalismo na televisão aberta é muito dividida. Uma parte das pessoas acha ali que essa mudança é normal. Muitos falam que as crianças realmente estão mais na internet, nos celulares, então os desenhos na televisão perdem um pouco de força, né? Para esse grupo, o jornalismo acaba sendo uma opção melhor para poder manter a audiência e dar, claro, resultado para a emissora. Mas tem outra parte que não gosta dessa troca. Essas pessoas acham que a TV aberta ainda deveria dar espaço para desenhos, principalmente nas manhãs. Para eles, a mudança tira o conteúdo tradicional e, de certa forma, importante para as crianças, porque muita gente fala assim, ai, mas tem lugar do Brasil que não tem internet, que não tem acesso à internet. Ah, gente, vamos, pelo amor de Deus,
nós estamos em 2026. Realmente tem algumas pequenas regiões que não têm acesso à internet, mas é bem raro. Tá? Pode ser aquela internet de 10 mega. Com 15 mega dá você assistir muito bem um vídeo no celular. Né? Até o meu telefone sumiu porque eu tô com a capa verde. Mas dá para você assistir tranquilamente um vídeo no celular. Não tem como você meter essa. Entendeu? E eu acho até que a pessoa que fala isso está cometendo um preconceito. Quando a pessoa fala assim, mas tem lugar do Brasil que ninguém assiste, ninguém tem acesso à internet. Tá? Quando a pessoa fala isso, ela está sendo preconceituosa na minha concepção. Entendeu? Ela está dando a entender que existe aí pessoas assim em extrema vulnerabilidade que não conseguem ter acesso a um aparelho. Então, de certa forma, ele está sendo preconceituoso ao afirmar isso. Entende? Porque é impossível você visitar, a não ser que seja um lugar bem restrito, porque assim, hoje tem Starlink, tem internet via satélite, entende? Então, e a forma, e também tem antenas, tem lugares que às vezes tem acesso restrito, mas assim, é uma coisa que acontece um dia, até luz também, mas assim, é muito difícil hoje, 2026, você ir para um canto do Brasil, a não ser que seja uma questão de vulnerabilidade bem baixa e não ter acesso à internet, entende? Porque assim, eu penso da seguinte maneira: se o desenho hoje fosse algo extremamente atrativo, estaria dando audiência, entendeu? Mas tem gente que é maluca, bitolada, entendeu? Que quer comentar para gerar, né, chamariz e é meio tapada, e aí fala esse tipo de coisa. Em lugar que não tem internet, pelo amor de Deus, pesquisa antes de falar besteira. Por isso que eu digo, a internet deu voz a idiotas. E é um comentário que eu, assim, digamos, assino embaixo. A internet deu voz para maluco. Tem muito doido aí que livremente, por isso que eu acho que tinha que ter um cursinho, um cara fazer um curso técnico, alguma coisa para poder ter acesso à internet, porque é muita gente doida. Quando você baixar um aplicativo, um Twitter, um Facebook, um Instagram, você tipo, fazer uma prova, entendeu? Nem que seja uma prova de exatas ali, entendeu? Faz uma prova para você poder, tipo, ter ali, saber a rede social, saber que você tem capacidade cognitiva para poder acessar aquilo, entendeu? Porque é muita gente doida falando besteira. Então, assim, há quem veja isso de uma maneira mais prática, né? Acha que o SBT está só fazendo aquilo que dá mais audiência. Muitas pessoas acham que a televisão e acham errado o canal fazer um conteúdo só para audiência. Então, se o jornal dá mais resultado que o desenho, essa troca é muito natural. Então, o que se vê é que o jornalismo, obviamente, ele vem ganhando mais espaço porque é o futuro mesmo. O futuro da televisão vai ser programação ao vivo, entendeu? Os desenhos eles estão perdendo força já de muito tempo. Você faz 11 anos que a TV Globinho saiu do ar. E até hoje as pessoas enchem o saco, mas eu tenho certeza absoluta que se a Globo dar uma de doida e colocar de volta, não vai dar audiência. Vai dar porque é a Globo, mas não vai ser aquele estrondo. Entendeu? Mesmo que divulgue e tal, porque já passou o tempo. Hoje em dia, o que vale é o YouTube. O que vale é aquele videozinho no Instagram, que é uma coisa até errada, a criança ficar mexendo no celular aí o tempo inteiro, né? Tem que ter supervisão dos pais. Então, assim, eu entendo por um lado essa preocupação, né, de que a criança tem que ficar vendo desenho, até por uma questão para não ficar o tempo inteiro, né, em aparelho celular, porque a gente sabe que existe muita gente nojenta e maldosa por aí, que por trás de um telefone pode fazer muitas coisas erradas, e uma criança também com telefone sem supervisão é um perigo, mas eu entendo por outro lado também as televisões que não pode ficar exibindo conteúdo para ninguém ver, entende? Mas está dada a informação aí do site TV Pop de que o SBT Notícias, com a querida Fabíola Correia, arrebentou na audiência. E também tem um pouquinho de competência dela, né? Que apresenta muito bem o SBT Notícias Madrugada e também agora o SBT Notícias Manhã. Não sei se ela vai estar sempre fazendo os dois, né? Porque foi a estreia, não sei se nas próximas edições, porque eles, final de semana eles fazem uma outra atividade. Tem dia que é o Gardinari, tem dia que é ela, tem dia que é o Darlison, tem dia que é o Pagete, eles vão fazendo rotatividade de apresentadores, né, de jornalistas nos jornais. Mas é muito também parte do apresentador, da forma de conduzir a notícia, né? E ela sabe conduzir com muito primor. Tá dada a informação, siga a gente no Instagram aqui, ó, @BastidoresDMUFC, para você poder acompanhar essas e outras notícias aí do mundo da comunicação, TV e também rádio. Até amanhã, 5 da tarde, hein? Tô te esperando!